pós-doutorando em Educação na área de concentração Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É doutora em Educação pela mesma linha de concentração e participa do grupo de estudos História, Sociedade e Educação no Brasil, o STAJ-BR, também pela Unicamp. Mestre em Educação na área de concentração História e Historiografia da Educação pela Universidade Federal do Paraná. É especialista em organização do trabalho pedagógico e ciência política, também pela Universidade Federal do Paraná. É graduada em pedagogia pela mesma instituição. É professora de História da Educação na Uninter, com experiência na área de educação, com ênfase em História da Educação. É líder do grupo de pesquisa do CNPq, o GESP, História da Educação, Sociedade e Política, com pesquisas ligadas aos seguintes temas: História das instituições escolares, História do ensino profissional, reflexões sobre a pesquisa e prática pedagógica docente, Educação museal. Atualmente coordena o setor de pesquisa e publicações acadêmicas, o Comitê de Ética da Uninter, e também é coordenadora institucional do Programa de Iniciação à Docência da Uninter. Hoje, no TCN Reverso, eu tenho o prazer, a alegria de conversar com a professora Desirê Domincheck. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, Juliana. Nossa, eu que estou mais feliz ainda. Eu agradeço muito o convite para estar aqui no Tecendo com vocês, aqui nesse espaço privilegiado, né? Tenho acompanhado tantos professores, pesquisadores notórios que têm estado aqui, então, para mim é um privilégio, e agradecer já a você, né, você dar esse espaço para os pesquisadores iniciantes aí, que estão constituindo suas carreiras como pesquisadores, e o espaço para a gente debater nossas pesquisas, apresentar nossas pesquisas. E um prazer ter uma grande amiga. Maravilha, professor, o prazer é todo nosso, e a alegria também. Professora, você tem pesquisado aí, uma das temáticas aí recorrente dos seus estudos é a questão histórica, né, do ensino profissionalizante no Paraná. Eu queria que você trouxesse um pouco para o nosso público esse percurso histórico, né, do ensino, como se deu esse ensino profissionalizante aí no Paraná. É com você. Obrigada, Juliana. Então, eu tenho pesquisado, né, é o meu trabalho desde o mestrado, o trabalho com o ensino técnico profissional, mas especificamente o ensino nas escolas do Senai, né, então, pensando aí fora os espaços da educação regular, né, da formação técnico-profissional regular, olhando um pouco para esses espaços de formação, de como que o empresariado, né, organizou esse espaço de formação. Esse percurso histórico do ensino técnico-profissional no Paraná, né, então, vai se destacar por essa organização do empresariado, que vai ser uma organização nacional, né, e dando destaque para o discurso de que a educação pública, e principalmente a educação técnico-profissional, que vai ser, né, ao longo da organização do nosso sistema de ensino, vai ser uma discussão da precarização, né, da falta de qualidade desse profissional que sai ali da escola. E também, nessa perspectiva, da educação, da perspectiva de uma educação dual, né, essa estrutura dual da educação. E a educação profissional, ela vem, então, caminhando aqui no Paraná, né, pensando aí a discussão nacional, né, da organização do sistema de ensino nacional, e no Paraná a gente vai ter isso também, né, uma estrutura dual de ensino, né, e a partir, então, das dimensões da institucionalização do Senai, né, a partir do Conselho Nacional de Indústrias, da FIEP, nós vamos tendo aí o empresariado se articulando e organizando o sistema
um sistema que é um sistema que coloca o operário como a elite dos operários, né? Quem estuda no Senai é o que está ali com aquela formação de qualidade, aquela formação que vai prestar verdadeiramente o serviço necessário para a construção nacional, para a construção do Brasil, né? Esse discurso que vai ser tomado. O viés da minha discussão é um viés a partir do Senai e a partir não da história do Senai, não da instituição Senai, né? No formato geral, porque o Senai, ele mesmo produz muito material sobre si, né? O material, ele salvaguarda essa sua história, né? A partir, é claro, que do discurso dos empresários. E eu vou fazer uma pesquisa que eu busquei materiais, né, fontes no Centro de Memória aqui do Senai do Paraná, em que eu encontrei um periódico que foi produzido pelos alunos do Senai. Então, eu vou trazer essa análise a partir da voz dos alunos do Senai, que vão falar um pouco de como que as escolas e essa formação se dava ali naquele espaço de atuação do Senai. Esse jornal, né, que eu estudo, é um jornal, então, que era produzido para os alunos que estavam na oficina, né, e que estavam lá nas oficinas ali, aprendendo o ofício de tipografia, e que aí começam a fazer a editoração do jornal. Esse jornal, ele é um jornal que também não é produzido aleatoriamente, né, ele vai ser produzido dentro da associação dos alunos do Senai, né? Então, só retomando um pouquinho aí, até a partir da tua própria questão, né? O Senai, ele vai trazer a Constituição do Senai, a história desse percurso técnico-científico, né, se dá a partir, com influência muito forte do IDORT, né? Que vai trazer isso que eu queria te perguntar um pouco, né, pensando na questão da modernidade, do capital, essas relações aí com o IDORT, como que, então, vai nascer aí o Senai no Paraná? Então, o Senai, ele vai ter essa forte, né, como no Brasil, né, em 1942 a gente tem a fundação do Senai, né, a partir de uma legislação forte, né, acompanhando essa implementação das escolas da instituição, né, dessa formação que vai dar aí essa formação desse novo trabalhador, né, esse trabalhador de qualidade, né, e o IDORT vai ter uma grande influência nessa questão da racionalidade para o trabalho, da lógica da administração científica, da lógica taylorista, né? E mais do que isso, né, o IDORT, ele dá o fundamento central das escolas do Senai, que é o seu diretor, né, que vai ser o Roberto Mange, né, esse intelectual suíço, né, que é um cara um engenheiro, né, que vai trazer toda a sua expertise, né, para implementar esses processos na relação técnico-profissional, e vai pensar a formação desde esse menino, o adolescente que vai entrar no Senai com 14 anos de idade, e vai pensar os processos anteriores a isso, né, porque toda a relação da discussão técnico-profissional, essa coisa da modernização, Juliana, como você colocou agora, né, da modernização do país e do discurso aqui no Paraná de modernidade, se dá a partir dessa representação ideológica do Senai. Então, o IDORT é um forte influenciador, inclusive, principalmente dessas dimensões ideológicas, né? E é claro que é o discurso de toda essa organização, desse empresariado, dessa elite burguesa, industrial, comercial, que vai estar alavancando
essa organização. E o Roberto Mangi vai trazer toda a sua expertise, inclusive para os métodos de ensino, né? As séries metódicas, né? Após a morte do Roberto Mangi, que vai se dar ali mais ou menos em 1955 ou 59, 55, né? Isso é claro que vão sofrer alterações nessa relação pedagógica, metodológica, das séries metódicas, né, que eram fichas que tinha toda a ordem, toda a sequência das tarefas que esses aprendizes tinham no interior da escola, mas essa alteração vai no mesmo parâmetro. A alteração é por quê? Nós vamos estar já num período, né, de novos processos tecnológicos, e é claro que aí a relação pedagógica das séries metódicas também precisariam ser alteradas, né, mas vem com essa forte influência aí do que foi ali implementado pelo Roberto Mangi, né. Em 42, então, o Senai ele começa a se alinhar pelo Brasil todo, né, criando seus departamentos. Em 1943, nós vamos ter o departamento já aqui no Paraná e Santa Catarina, que nasce junto, né, é um trabalho entre os dois estados, né. Em 1946, a gente tem a separação já desses departamentos, né, Paraná e Santa Catarina, então, vão ter os seus departamentos organizados de forma bem específica, mas todos alinhados à matriz paulista, né? O São Paulo é que vai dando o tom de como que essas escolas se organizam, né? Seguindo, e o Paraná, como foi província, né, de São Paulo, o Paraná, ele segue muito, né, essas orientações, essas matrizes das escolas paulistas, né, que vão trazer também toda essa organização aí para o processo de ensino aqui no Paraná. Em 1946, então, nós temos o nosso departamento, né, separado já, e que vai seguir muito essa dimensão ideológica do Senai. Então, o discurso muito forte do Roberto Mangi era a escola integral, né? Uma educação integral, o ensino integral. Integral no sentido de, realmente, para o Mangi, né, é muito bacana falar isso, porque o Mangi era um engenheiro, né? Mas o engenheiro que ele vai conversar com o Lourenço Filho, ele vai estar alinhado, né, aos liberais progressistas, ele vai estar conversando com os educadores progressistas, liberais, mas progressistas, né? Ele vai estar, então, se alinhando às perspectivas, inclusive, da escola nova, né? Então, o Mangi, ele tenta trazer isso para dentro da oficina, né, para dentro dessa formação técnica que os aprendizes vão ter, né, e esses alunos, eles vão ser, né, filhos de operários, eles vão ser filhos de operários que já passaram por escolas do Senai, porque o Senai tem isso também, né, vai ser uma formação bastante elitizada, então, tem uma seleção bastante rígida, mas já uma pré-seleção, né? Tem uma indicação de quem vai estar compondo esses espaços dentro da oficina, porque a oficina é o espaço de garantia de espaço de trabalho, né? E o menino, enquanto estava na oficina, que no Senai ele tinha a oportunidade de ter um ensino regular e ter um ensino técnico profissional, e na oficina ele tinha horas, né? E que ele ganhava por essas horas, por estar ali, já como aprendiz, né? Nessa perspectiva de uma educação integral, forjada ali pelo Roberto Mangi, nós vamos ter aí o Mangi se preocupando, né, com todo... Isso já é, gente, uma perspectiva da própria seleção do Senai, que é pensar esse homem forte, esse homem com boa robustez muscular, né? Então, os testes psicotécnicos eram muito rigorosos para a entrada desses aprendizes nas escolas do Senai, né? E a perspectiva de uma educação integral era nesse sentido, de pensar toda
a formação integral desse jovem que entrava, né, jovem, filhos da classe trabalhadora, que entravam nas escolas do Senai. Então, pensar a questão da saúde, a questão odontológica, a questão psicológica, né, inclusive porque na minha pesquisa eu trago justamente essa relação da abordagem da representação ideológica que o Senai traz na sua proposta educativa para seus alunos, né? Então, eles tinham, né, isso dentro da escola. Para além dessa formação, desse cuidado biológico, dessa relação da força, da saúde, da relação psicológica, né? Também tinha essa formação de valores morais, porque dentro da escola, as escolas aqui do Paraná, em algumas escolas de São Paulo, eu já ouvi como estudos da professora Meire, que estudou a escola de Campinas, que é a escola Roberto Mangi, né, de que não havia lá a influência da questão religiosa, né? Nas escolas do Paraná, tem fortemente a questão religiosa, e isso eu analiso a partir da fonte principal, que é o jornal, o escudo, né, que os alunos produziam dentro das oficinas. E ali eles vão retratando, né, como era forte essa questão da formação religiosa. Então, essa educação profissional integral, né, vai passar pela formação profissional, vai passar pela formação regular, vai passar pela formação moral de valores, e vai passar também pela questão do trato com o corpo, né, da força, da robustez. Então, era típico se ter jogos, organizações de jogos, de campeonatos, e para manter esse aluno ativo também perante a base ideológica da escola, né? Então, que no final de semana ele não se perdesse no meio das atividades que estariam deixando ele desconectado da escola, né? Então, essa seria a perspectiva do Roberto Mangi, de uma educação integral, né, que ele vai chamar de uma educação integral. A abordagem dessa representação ideológica que a gente pode ter ali no jornal, né, se dá, inclusive, a partir pelo discurso dos próprios alunos, né, que eles vão realmente colocar uma dimensão realmente da importância que o Senai tem nas suas vidas, né? Eu sou senasiano, então, essa questão da modernização do Estado, o Paraná, década de 50, 60, 70, vai, né, se moldando aí nessa relação da modernização do nosso espaço industrial, né? E o operário que sai do Senai é esse operário de destaque, né? Isso não vai ser no Paraná, isso é um discurso nacional, né? O Senai, o Roberto Mangi dizia, o Senai prepara o trabalhador para o Brasil, né? Para o progresso desse Brasil, não é prepara o melhor trabalhador para o Senai ou para tal fábrica, né? É para o Brasil. Então, essa representação ideológica, nacionalista, né? O discurso nacionalista é muito forte. Então, todas as sessões do jornal vão aparecer, em algumas das sessões, aparecem a descrição das atividades, né? Do que se tinha de benefício dentro das escolas, né? Sem nenhuma crítica, sem nenhuma oposição, sem nenhuma contradição, não é nem dizer críticas, né? Dizer nenhuma contradição contra aquela instituição de ensino ou contra o método de ensino. O início do Senai foi muito difícil. Foi difícil selecionar, ter professores aptos
para os vários cursos que ele oferecia. Foi difícil a questão de espaço, né, dos espaços para as oficinas, em que é claro que o empresariado foi se articulando junto com o Estado, né? Então, o Senai é uma instituição privada e que ela tem uma relação par e passo com a organização estatal. E ela tem benefícios, inclusive, do Estado para isso. Mesmo com esses benefícios, o início da instauração das escolas do Senai foi bastante difícil, né? Haja vista, né, que eu dei o exemplo aqui, o departamento aqui do Paraná e Santa Catarina, ele nasce em conjunto, só depois é desmembrado, né? Só depois que já tem aí uma firmeza de constituição econômica e que é separado. Né? No início eles são juntos, né? Então, toda essa rapidez nos departamentos nacionais que vão se organizando, isso vai também aparecer aqui no Paraná, né? Porque vão ser constituídas escolas em Curitiba e em todos os outros municípios também vão aparecer as escolas do Senai. E os alunos, nesse jornal, eles acabam usando, o jornal aparece como uma vitrine, né? É claro que a Curitiba, a capital, ela tem que ser o modelo, ela tem que ser o padrão que está sendo solicitado ali, né? Então, vai aparecer essa vitrine das coisas boas, das benesses que esse aprendiz tem na escola, né? E aparece muito a organização da tríade, né? Que é a fábrica, né, a escola e a família. Né? Essa tríade que se dá nessa perspectiva aí do Roberto Mangi, né, grande influenciador aí desses processos racionais da administração científica, em que, eu digo novamente, né, não aparecem críticas no jornal das dificuldades que os aprendizes tinham, né, em relatórios que eu li, né, para essa pesquisa, dos departamentos da escola aqui do Senai, aparecem notas, né, dos professores supervisores dos editoriais, né, que é claro que o jornal era produzido pelos alunos, mas a supervisão era de quem? Dos professores. Professores que, olha, eu vinha dizendo, né, professores que, no início da própria constituição do Senai, foi difícil conseguir professores qualificados. Esses professores também foram se qualificando ali em serviço. Isso foi um problema por muito tempo para o Senai, né? Então, eles que eram supervisores. Nesse sentido também, de quem escrevia os editoriais de jornal, eram os melhores alunos. Então, vocês vejam que desde a seleção desse aluno para entrar numa escola do Senai, era muito rigoroso, tinham testes físicos, testes psicológicos, psicotécnicos, né? É esse o nome correto, né? Testes psicotécnicos, né? E que esse rigor, ele vai transpassando toda a relação pedagógica da escola, porque quem estava à frente dos editoriais eram os melhores alunos, os alunos que tinham as melhores notas, os alunos que eram os top 10 da escola, né? Então, não era qualquer aluno que estava ali. E nesses relatórios, né, que eu investiguei, que eu analisei um percurso histórico do Senai desde a criação do Senai, na década de 40 até 1990. Né? Então, alguns relatórios, esse jornal, ele teve um longo tempo de duração. Ele durou de 1949 e foi até 1996. Né? Então, ele tem um longo período de duração. E sempre nessa matriz, né? Os alunos que participavam eram os melhores alunos e também alunos que faziam parte da associação. Vocês vejam,
a escola do Senai se estrutura em 1946, com um departamento separado aqui no Paraná, e em 1947, a gente tem uma organização da Associação dos Alunos. Você já tem uma organização puxada pela administração, né? Não é puxada pelos alunos se organizando. Os alunos se organizando no coletivo, os alunos tendo a sua organização de grêmio, não era essa a perspectiva, né? Mas os alunos colocam na primeira página do jornal, ainda uma chamada, a Associação dos Alunos é a alma do Senai Paraná, né? Colocando a importância da associação e a importância desses alunos, né? E o jornal se chamava O Escudo, né? Então, também é um nome bastante emblemático, né? Então, essa associação que articulava o processo editorial, que era supervisionado por professores. E como eu ia dizendo, nos relatórios que eu analisei, né, aparecem alguns artigos que são negados a ser publicados por conta que os alunos fazem crítica ao processo, por exemplo, das séries metódicas, que vinham algumas com erros, algumas vinham apagadas, né? Então, como é que eles iam ter aquele processo de aprendizagem, sendo que não estava correto? Eles não podiam fazer essa crítica, né? Não podiam fazer essa crítica, porque o jornal era uma vitrine que perpassava, né? Qual era a circulação desse jornal? A circulação era entre as demais escolas do Senai. Então, saía de Curitiba, ia para Maringá, ia para Londrina, para Pato Branco e tal, ia para as outras localidades onde você tinha as escolas do Senai, né? Então, é claro que todos os momentos, os apertos das escolas, inclusive financeiro, inclusive da força de trabalho dos professores, que do início o Senai teve, essas questões não aparecem, né? Então, vai aparecer fortemente a questão, em cada década, é muito visível ver, né, essa constituição do processo de progresso, de modernidade, esse discurso de se dizer paranaense, né, de se dizer, meu estado é forte, né, a base industrial se articulando. Aqui em Curitiba, inclusive, a gente tem, né, um bairro que se chama Cidade Industrial, né? Então, você vê a indústria se articulando e a base de formação do Senai, ela vai fortalecendo isso, né? Então, quem faz parte disso, os alunos que conseguem adentrar, eles se colocam, inclusive, como uma pequena elite, né, do operariado. Vejam só, né? A pequena elite do operariado, porque realmente não eram todos que conseguiam acesso, não eram todos que conseguiam passar nesses testes psicotécnicos. E no jornal, os alunos acabam trazendo essa representação ideológica da própria burguesia industrial, né? Porque eles trazem, inclusive, a perspectiva de denúncias, né, de colegas, né, de críticas morais, né, porque a questão religiosa, ela vai ser bastante engendrada dentro das escolas, né, então, a questão do vício, a questão da marginalidade, da criminalidade, né, e o que eles também classificam que seja crime, né? Então, isso é importante falar. Mas ninguém fala da luta de classes, ninguém fala das desigualdades sociais, ninguém fala da pobreza extrema, né? Nesse amplo campo em que, olha, a sociedade, o Estado está se modernizando, o Estado está progredindo, estamos constituindo bases de trabalho para a maioria das pessoas dessa sociedade, mas sem esquecer essas outras relações, né, sem colocar essas relações sociais e relações de trabalho, né, que era a tamanha
desigualdade social, a tamanha pobreza, né? E por isso que muitos, né, se sentiam elite quando conseguiam entrar na escola do Senai. Filhos de trabalhadores, né, indicados, se aquele trabalhador cantou a cartilha do Senai ou a cartilha da fábrica ou da indústria onde ele estava alocado, então ele ia ter um perfil bom para indicar o seu filho, né? E quando ele indicava o filho, além de indicar, o filho ainda tinha que passar por todo aquele teste, aqueles testes psicotécnicos para poder adentrar. Então, os alunos, eles incorporam, né, esse discurso ideológico do empresariado, o discurso burguês, né? Sem olhar para a relação da consciência de classe, de que parte da sociedade eu faço parte, né? Que eu faço parte dessa sociedade, né? Então, os alunos colocam textos que eram aprovados pelos professores, né? Nesse sentido, fazendo críticas a vícios, a bebida, ao cigarro, a quem não fazia atividade física, né? A quem não estava nos espaços religiosos que eram promovidos pela escola, né? Então, todas as datas religiosas eram comemoradas nas escolas do Senai, principalmente na escola aqui de Curitiba, eram comemoradas. Páscoa, né? Era assim, era o jornal vinha com destaque quando tinham essas datas religiosas importantes, né? E quando eu falo religião, é a religião católica, né? É a ideologia da religião católica que era implementada nas escolas do Senai. Professora, fica bem claro para a gente, então, que o alinhamento pedagógico do Senai sempre teve estreitas relações aí com as demandas políticas e demandas políticas bem direcionadas, é isso mesmo? Exatamente, bem direcionadas, né, para o capital, né, para o discurso do capitalista. Então, em consonância com esse discurso, né, Juliana? Então, as políticas de implementação da proposta pedagógica se alinhavam, né, a essa linha do capital, o progresso, né, o progresso do Estado mais o lucro do capitalista, né? Com o discurso da preparação desse operário com qualidade, desse operário braço forte para o crescimento da nação. Esse discurso não vai ser só aqui no Paraná, né? Aqui no Paraná eu acho que ele é bastante forte, né? Que não, como eu coloquei aqui, não tem a resistência, não mostra, os trabalhadores não vão mostrar, inclusive ingenuidade, né, porque eles não vão nem mostrar essa resistência, porque senão eles perdem seu espaço, né, o espaço que eles acabam tendo como um espaço privilegiado, né, um espaço que se consegue. Então, esse alinhamento político com o capital, né, o discurso da administração científica, primeiramente, esse discurso fortemente taylorista, né, que toda essa relação da fábrica, da esteira, do tempo de trabalho, do trabalho fragmentado, da eficiência, né, isso tudo é o que vai motivar essa organização nesse primeiro momento, sempre com esse objetivo dessa implementação a partir do discurso do capital, né, do capitalista, não do discurso do capital, porque o capital ele se movimenta, né, o discurso do capitalista, historicamente se movimenta, né, o capital, né, e hoje, se a gente olha para as escolas do Senai, é o discurso pós-moderno, né? O discurso que nós temos que tomar um cuidado aí, que é a flexibilização, a inovação, as habilidades,
as competências, né? A flexibilização, né? Principalmente essa palavrinha agora na pandemia, né? Essa auto se reinventar, né? O empreendedorismo, né? E o Senai hoje ele trabalha não só com a formação técnico-profissional, mas o Senai hoje tem cursos de pós-graduação. Vocês vejam que os tentáculos do empresariado, né, com apoio da organização estatal, né, ele vai se ampliando nessas relações com o trabalho, né, e nas relações educativas, porque tem pós-graduação, tem cursos de graduação, inclusive não graduação tecnológicas, né, tem cursos de graduação que são licenciaturas, né, no Senai você tem curso de pedagogia, né, então se amplia, né, então a oficina se ampliou nesse espaço de concepção de educação do empresariado, né? Então, é o empresariado mesmo buscando seu espaço mesmo na perspectiva do Senai, que é um serviço de atendimento à formação técnica profissional, né? Dessa formação técnica profissional. E esses aprendizes, né, eles se colocam como pessoas privilegiadas por estarem ali dentro, por ter uma formação de qualidade, né, em oposição, sem fazer nenhuma análise, nenhuma crítica, pelo menos no jornal, né, o documento que eu analiso, esse periódico que eu analiso, o Escudo, né, sobre as questões sociais, sobre as crises, sobre a própria crise do capital, né, não se tem discussão sobre isso no jornal, né, aparece apenas o crescimento progressivo do Estado, então se fomenta esse discurso, e a própria vitrine dos cursos, né, então tem uma descrição, eles acabam descrevendo, assim, muito simbolicamente, muito especificamente, como se dá cada curso, simbolicamente, especificamente, mas sem colocar críticas alguma a qualquer curso do Senai, né, para qualquer contradição que tenha dentro desse curso do Senai. Inclusive, não colocam crítica nem mesmo a próprio processo editorial, que não tem concorrência, né, então são indicações, né, e a própria associação, né, associação dos alunos. A associação tem aí concorrência, aí abriam-se chapas, tal, mas também com uma certa indicação, né, de quem seriam esses alunos que estariam ali. Então, não tem contestação sobre isso, e principalmente sobre o que, né, ao redor estava acontecendo. Então, tem, inclusive, notícias, né, no jornal, que da década de 80, por exemplo, que aqui no Brasil está aparecendo muito fortemente a AIDS, né, então aparece uma discussão sobre isso, né, como uma questão preconceituosa, pejorativa, né, olha, né, essa pessoa ficou doente porque ela fez coisas que não devia. Se ela fosse para a igreja, ela não estava assim, ela não ficava doente. Então, aparece esse discurso, né, esse discurso da elite, esse discurso burguês, preconceituoso, né, e muitas vezes até, por ser discursos supervisionados pelos professores, sem fundamentos, né, precisariam de mais fundamentos para poder publicar algumas questões nesse tipo do qual eu comentei agora, né? Sem falar que os alunos acabavam denunciando a si próprios, né? Então fazendo críticas a colegas que não tinham o mesmo posicionamento dogmático a partir do que era do discurso da cartilha senasiana, né? Então, o aluno que não participava das atividades físicas, os alunos que não participava
dos campeonatos internos, que não estava na escola sábado, domingo, porque a porta da escola era aberta para isso, né? Eles faziam a crítica aos próprios colegas, né? Então, isso é um destaque também, né? A gente se falar sobre isso. Então, essa tríade escola, fábrica, família, né? Foi recorrente nessa proposta pedagógica do Senai, se a gente pode falar assim como proposta pedagógica. O Roberto Mangi era engenheiro, mas ele foi um grande arquiteto, né, como engenheiro, dessa proposta pedagógica aí do Senai, né? E essas estratégias de controle, né, que seriam essa tríade, né, a escola, a fábrica e a família, essas são estratégias de controle do próprio trabalhador, né? Então, de se pensar que tipo de homem que se quer para a sociedade. Então, os próprios aprendizes vão se dispor do discurso da elite burguesa, né? E os industriais, como defensores dessa organização racional, eles não iam aspirar a outra coisa senão, né, a reestruturação das forças de trabalho a partir da sua perspectiva lucrativa, né? Então, em primeiro lugar, eles estavam se preocupando com isso, com a sua estruturação, né, enquanto classe, né? E, em segundo momento, que vinha o trabalhador, porque era do trabalhador que se compra a força de trabalho, né? Então, e o próprio aprendiz, ele vai implementando esse discurso, e reproduz esse discurso, né, mas essa base emblemática aí, nos jornais, né, reproduz essa organização aí nos Senais. Eu acho que é isso, Juliana. O que mais que eu posso conversar? Eu vou falando. Professora, eu gostaria de agradecer aqui aos amigos e amigas queridas que estão comentando aqui na live, muito obrigada pela participação de vocês, mas eu gostaria de ler em especial um depoimento da Luciana Botelho, olha aqui. Boa noite, meu nome é Luciana, nasci em Curitiba e moro na cidade industrial desde criança. Desde minha adolescência, nos anos 90 até hoje, estudar no Senai para alguns com foco direto para trabalhar nas indústrias e para as indústrias. Obrigada por trazerem essa discussão muito pertinente nesse período em que estamos vivendo. Quer dizer que até hoje, né, esse debate está mais que vivo, né? A importância aí da questão do Senai para muita gente da classe trabalhadora. Agradecer aí, né, a participação da Luciana. A Luciana é minha orientanda, e maravilha. Mora na cidade industrial e conhece muito, né? Então ela articula, inclusive, ela faz um trabalho muito bom, né, no bairro dela ali, que é um bairro bastante carente, né? Então ela articula um trabalho muito bonito ali no bairro dela, é necessário, né? E percebe, e vê o quanto que esse espaço ali, essa cidade que se dá ali como um espaço de trabalho para todos, né, o quanto que é importante, isso é simbólico na nossa cidade, aqui em Curitiba, falar, né, estou indo para o SIC, né, é a sigla, né, Cidade Industrial, e é muito forte mesmo esse discurso das pessoas, né, eu vou fazer um curso do Senai para poder adentrar aí ao trabalho industrial, para entrar numa fábrica e garantir meu espaço de trabalho com qualidade, né? E agora, como eu falei, seguindo, né? Porque inicialmente quem adentrava as escolas do Senai não tinha muito para onde seguir, né? Então começava na oficina, conseguia um emprego na indústria. O Senai, a legislação do Senai não tinha equiparação com a legislação nacional. Então, você não conseguia equiparação na questão formativa, né, com uma escola regular. Então, ele entrava numa fábrica e ali ficava. E hoje não, hoje o Senai mesmo tem curso superior, né,
Falando aqui, né, Juliana, no sentido de que antes só se tinha a formação técnica profissional. Hoje você tem curso superior, hoje você tem curso de pós-graduação, e você tem esse discurso mesmo do empreendedorismo, né? Seja você chefe do seu, da sua empresa, né? Então, esse discurso não é só o discurso mais que o empresariado colocava para si, né? Mas ele implementa para o próprio trabalhador, né? Que o trabalhador também pode ser empreendedor. Professora, fico muito feliz com a sua fala muito lúcida e necessária, né, para alguns esclarecimentos, coisa que muitas vezes muita gente nem se dá conta de pensar sobre isso, mas que é extremamente relevante para a educação no geral, né. Eu gostaria de saber agora as suas leituras de quarentena, conta para a gente aí, estou vendo uma biblioteca aí atrás. Então, Juliana, é bem isso. Só quero rapidamente, antes das leituras de quarentena, te dizer assim, muitos perguntam assim para mim, poxa, Desirê, você é pedagoga, historiadora, o que você fica estudando ensino técnico profissional, né? Ora, esse é um espaço formativo, né? É um espaço formativo para a classe trabalhadora, um espaço historicamente, na história da educação, muitas vezes fica secundarizado, né? Então, é um olhar aí não só para a história institucional, mas para pensar essa relação pedagógica com a relação educação e trabalho. Minhas leituras de quarentena, Ju, têm sido assim. Hoje, por exemplo, a gente estava com a APP, né, na Unicamp, aqui, que eu estou fazendo o pós-doutorado lá, e a gente está lendo o Capital. Então, eu estou na releitura, vocês estão lendo aí? Do Capital. Pegue só mais um pouquinho, professora, um pouquinho para cá. Não, isso, ótimo. A releitura do Capital, né? Essa obra que eu li a primeira vez em 1996, quando eu estava na graduação, no curso de Pedagogia aqui na Universidade Federal do Paraná, num grupo de estudos com a professora queridíssima, a professora Lígia Klein. E que naquele momento eu dizia, nossa, não estou entendendo nada. E agora, se você me perguntar se você está entendendo tudo, agora você está entendendo um pouco, né? Mas isso é uma obra que você tem que ir e vir, ir e vir. A gente não pode dizer que já li o Capital, né? Eu acho. Professora, outro dia eu vi uma live com o Ricardo Antunes e ele disse uma coisa que eu fiquei pensando, né? Ele falou assim, o Capital é uma obra para a vida inteira. Não é uma leitura, assim, é uma obra para a vida inteira, para ir e vir, ir e vir. Ir e vir. E aí, então, nesse trabalho, né, que da leitura formativa ali para os estudos, para pesquisa, eu estou lendo Capital, estou lendo também, junto com o Capital, para entender o Capital. Do David Harvey. Né, que ajuda aí nesse caminhar. É uma boa leitura aí, estou gostando bastante. E agora, em outubro, no Dia dos Professores, eu tive uma alegria muito grande que eu ganhei das minhas filhas das ciências, minhas orientandas, aqui Maravilha. eu tenho, o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E aí, no tempinho que tem, né, que a gente... o livro é maravilhoso, né, de pegar, de dar vontade de... Essa edição é belíssima mesmo. Uma edição belíssima, né? E aí, essa hora para pensar sobre si, sabe, Ju? Pensar sobre si, então eu estou no começo ainda, tem sido essas as minhas leituras. Maravilha. Professora Desirê, vida longa ao seu trabalho, fiquei muito feliz com a sua presença aqui, e até breve. Muito obrigada, Juliana, eu agradeço imensamente o convite, mais uma vez eu abri a fala falando isso, né, aqui você tem convivido com professores, pesquisadores honrosos, né, que eu estou ali, né, ouvindo e aprendendo com eles, e para mim é uma honra esse teu convite de poder ter estado aqui tecendo um reverso com você, e agradeço muito o convite, você, amiga querida, né, e agradeço muito pela oportunidade de divulgar um pouquinho a minha pesquisa. Geralmente
os pesquisadores novatos ficam com as pesquisas mais guardadinhas, né? É difícil abrir os espaços, mas você abriu espaço aqui para a gente. Obrigada. Eu que agradeço, professora. Muito obrigada. Agradecer a todos que acompanharam aí, tá, Ju? Oi? Obrigada. Agradecer a todos que acompanharam aí, meus alunos, colegas. A todos que acompanharam, muitos comentários aqui, todos fãs da professora Desirê, que maravilha, a gente fica muito feliz. Obrigada. É só reflexo do seu trabalho, né? Obrigada. Um beijo, minha querida, até a próxima. Beijo a todos. Tchau, tchau. O TCN Reverso de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu gostaria de declarar aqui o repúdio à justiça brasileira, que essa semana, não é, mais uma vez absolveu um estuprador, no caso Mariana Ferrer, esse caso que é um entre tantos diários, minuto a minuto, de estupros que acontecem no Brasil e no mundo. Então, vamos ficar atentos a isso, porque essa também é uma bandeira de luta muito importante. Eu gostaria de ler para vocês um excerto do livro Mulheres Caça às Bruxas, da autora italiana Silvia Frederici. É recomendável analisar as novas caças a bruxas, sim, como outras formas recentes de violência contra as mulheres. E isso exige um esforço amplo e demorado, já que agora esses fenômenos têm dimensão global. Boa noite para vocês e até a semana que vem.